E eu pergunto para você, você tem sido um exemplo na sua família? Você tem deixado um bom legado para a sua família? Vamos dizer isso através da vida de Timóteo, né? Timóteo, quem foi Timóteo? É isso que nós vamos ver. Lá em Atos 16, a partir do verso 1, está escrito assim. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bons testemunhos dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O restante aqui era complemento. Mas o que aconteceu aqui com Timóteo? Timóteo era um jovem cristão, filho de uma mãe cristã e neto de uma avó cristã. Porém, o pai não. O pai não era cristão, o pai era grego. Porém, mesmo assim, ele se tornou um cristão. Mesmo assim, através do exemplo, ele se tornou um cristão. E isso era tão forte nele que Paulo viu que algo diferente, que Paulo viu que ele tinha bons exemplos na sua vida, que Paulo viu que tinha bons exemplos na sua família. E ele falou, opa, deixa eu pegar isso aqui para ele ia ser um aprendiz, vai ser um discípulo. Vou pegar ele aqui, eu e Silas, né, vamos começar a ensiná-lo nas nossas viagens, no nosso dia a dia. E aí Paulo já começou a fazer o quê? Ele já estava fazendo um discípulo para poder ter alguém que desse continuidade no seu ministério. Aí agora a gente vai pular lá para 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, a partir do verso 1, para a gente contextualizar melhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Aqui já é no futuro. Aqui nessa situação, Paulo já estava preso, Paulo já tinha feito as suas viagens, ele estava escrevendo suas cartas, e aqui ele escreveu a carta a Timóteo, que era um amado discípulo dele. Amado discípulo dele, mas vou continuar. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Olha só, Paulo lembrava dele noite e dia em oração, em constante oração. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Gente, isso aqui é muito forte, mas vou ler mais um pouquinho. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Paulo escreveu isso aqui para Timóteo, Timóteo já estava liderando uma igreja, lá em Éfeso. Então, Paulo estava encorajando, Paulo estava dando suas últimas palavras, Paulo estava passando a missão para a vida de Timóteo. Mas o que Paulo estava passando para ele era um legado, mas não era um legado que Paulo deixou para ele. O legado que sua avó e sua mãe deixaram para ele. E que legado que é esse? Vamos voltar lá no 5. Lá no capítulo 5, vamos lá. Aqui na minha versão diz: recordo-me da sua fé não fingida. Isso aqui na versão NVI. Lá na versão Nova Tradução da Linguagem hoje, sua fé sincera. Lá na versão Almeida, sua fé sem fingimento. O que é uma fé não fingida, né? Eu fiquei pensando nessa palavra. O que é uma fé não fingida? É claro, é uma falsa fé. O que é uma falsa fé? É quando a sua fé está baseada na religião. Está baseado na religião, na religiosidade.
religiosidade. Eu acho que eu falei errado. Na sua religião. Mas uma fé fingida, né? Por que isso é uma fé fingida? Porque não se trata de religião. A sua avó e sua mãe não deixaram para ir lá, meu filho, você tem que ir na igreja todo domingo, você tem que ir na igreja toda quarta, você tem que fazer os cultos de oração. Não, meu filho, você tem que ter fé, você tem que crer em Deus, você tem que acreditar, você tem que obedecer, você tem que ter a fé. E não o ritual, não o ritual. O ritual, ele faz parte em alguns momentos, mas não é isso que vai te salvar, não é isso que vai te fazer diferença. Então por isso que Paulo dá uma ênfase a ela, sua fé sincera, sua fé não fingida, sua fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então Paulo estava dando ali uma confirmação para ele, de que ele tinha certeza de que essa fé habitava também nele, essa mesma fé que habitava nas mulheres da sua vida, né? Olha só, né? Das mães, né? Habitava na sua mãe, na sua avó, foi transmitida à vida dele. Foi transmitida, ele herdou de família. Mas por quê? Porque ele tinha exemplos. Ah, não, mas é porque ele foi as viagens com Paulo. Mas antes de fazer as viagens com Paulo, Paulo viu ele. Opa, esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui é cristão. Esse cara aqui, ele é família. Esse cara aqui, ele herdou a fé de família. Esse cara aqui, ele não está preocupado só com religião, não. Esse cara aqui, ele tem uma transparência. Ele está transparecendo essa vontade, né? Esse desejo. E quando nós pensamos nessa questão de família, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, eu trago minha experiência. Eu, Moisés, né? Sou filho de pais cristãos, né? Da Igreja Batista Central. Minha mãe Irene, meu pai Nelson, sempre me levaram na igreja. Então, o exemplo de estar na igreja, o ambiente, de conviver num ambiente onde as pessoas estavam buscando, né, onde as pessoas buscam a fé, me transformou. Foi me modelando. O exemplo de estar ali orando toda manhã, o exemplo de estar me levando, de estar orando, os cultos domésticos que aconteciam lá na minha casa. Isso foi me modelando, isso foi me ensinando. Às vezes, mesmo que eu não aprendia, não entendia, né? Às vezes porque a criança não é muito interessada nas coisas. Mas eu ia vendo os exemplos. E os exemplos foi o que determinaram, foi o que me modelaram, né? Que me modelou para o futuro. É o que me trouxe aqui hoje. E nós temos que valorizar isso, porque a nossa família é feita pelos exemplos. Às vezes a gente quer convencer só pelas palavras. Só que é por isso que ele falou aqui, ó, fé não fingida. A questão não é só exigir que o seu filho, né, você mãe, você pai, a questão não é só exigir que seu filho esteja na igreja. A questão também é dar exemplo. Você tem sido um exemplo para o seu filho, para a sua filha? Isso é um fator determinante. Isso é um dos fatores que são determinantes. Então, ser um exemplo é um fator determinante. Paulo investiu em Timóteo. Por quê? Porque viu a sua fé. Viu que ele tinha um exemplo na sua família. Devemos orar pelos nossos filhos. Porque, com certeza, também, além dos exemplos, por ser tão forte, ter dado tanto destaque, tanta ênfase aqui por Paulo, com certeza, eram pais, eram mães e avós que oravam pelo seu filho. E isso é um exemplo que tem que ficar para nós. Nós temos que orar pelos nossos filhos, pelo futuro, pelo casamento, pelo empenho. Nós temos que dedicar nossos filhos ao Senhor, né? Quantas vezes os pais aí estão preocupados se o filho vai ter, se ele vai ser um médico, se ele vai ser um engenheiro, se ele vai ser bem sucedido, se ele vai ser rico. É claro que nós queremos que nossos filhos sejam bem sucedidos. É claro que nós queremos que nossos filhos sejam prósperos. Mas antes de tudo, nós temos que querer que nossos filhos, nós temos que preocupar que nossos filhos sejam servos do Senhor. Como que nós obtemos isso? O primeiro passo para obter isso é orar, colocar diante de Deus, dedicar a Deus em oração, a vida dos seus filhos, dos nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho que dedicar essa vida a Deus todos os dias. Senhor, faça vontade na vida dele, que ele cumpra, que ele seja um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que ele
que ele se dedique ao Senhor, ó Pai. Que ele se dedique a vida ao Senhor, que ele não seja só um religioso, uma religiosa, que ele seja um homem ou mulher de Deus, né, que cumpra o propósito que o Senhor tem na vida deles aqui na terra. Então nós temos que orar nesse sentido. Por quê? Porque isso vai fazer diferença. Isso é o melhor que nós podemos deixar na vida deles. Só que, antes de tudo, os filhos vão querer também ver o exemplo na sua vida. Então, pai, então, mãe, você tem sido exemplo? Isso é um desafio para os nossos dias, né? Ser o exemplo não basta só ser na palavra. As pessoas hoje não querem mais só palavras, elas querem exemplos. Por que é tão difícil, Moisés, levar Jesus, levar a mensagem de salvação para a vida das pessoas hoje em dia? Sabe o que é difícil? Difícil é você passar uma mensagem e não viver aquilo. Hoje as pessoas não querem só receber você tem que aceitar Jesus, então você vai para o inferno. Mas você faz isso, faz aquilo. As pessoas querem um exemplo. O seu exemplo de vida vai levá-los a querer saber o que você faz, né? O que você vive, o que você experimenta, o que você faz diferente. O seu exemplo de vida vai levar a pessoa a pensar isso. Isso vai para tudo. Como que eu falo de Jesus para as pessoas? Sendo exemplo na vida delas. Então você tem que ter uma vida plena, você tem que viver seu propósito, você tem que executar as coisas com sabedoria, você tem que fazer diferença onde você está, através do seu exemplo. A partir daí as pessoas vão se interessar, elas não vão se interessar por você, elas vão se interessar pelo que você faz, o que você acredita. Nossa, mas o que essa pessoa acredita? O que ela faz diferente? Eu quero buscar isso. Eu quero ser um exemplo na vida dos meus filhos, da minha família e das pessoas. Porque assim eu consigo levar a mensagem viva dentro de mim. Dentro de mim. Muito mais do que você chegar lá e ler um texto. Você tem que aceitar Jesus, porque você é pecador, senão você vai para o inferno. Isso é na bruta, né? Isso não vai dar certo, gente. Isso não dá certo, não. Isso aí é um terrorismo que você vai fazer. Isso aí não vai dar certo nesse formato. E por último, vamos ler 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Vai ser escrito assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conheceu as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Vamos dar isso aqui no versículo 14 e 15. Ensina as palavras ao seu filho desde o princípio, desde o começo. Você já tem que ir passando, né? Isso tem que ser prioridade. Isso tem que ser prioridade. Às vezes os pais têm outras prioridades na vida, mas a última prioridade é falar da palavra, é ensinar a palavra. Porque a palavra, além de ensinar a palavra, tem que se ensinar a permanecer nela. E muito disso vai por falar, do ler junto e dos exemplos. Mas o falar em si já traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então se você não lê a palavra de Deus, não fala a palavra de Deus, a fé não vai vir. Você não vai deixar esse legado. O legado da fé na vida. Então você quer deixar o legado da fé? Você quer transparecer sua fé? Você quer transbordar a sua fé? É preciso dar prioridade para a palavra. E outra coisa que Paulo coloca aqui, convicção. Essa escritura, nessa palavra que você tem tanta convicção, Timóteo, permaneça nela. Você não tem convicção, você não acredita nela? Permaneça nela, não desvia não. Não desvia não. Porque você foi ensinado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Então, filho, né, você que é filho, você que é filha, você aprendeu. Se você não aprendeu, é outra coisa. Mas se você aprendeu, tenha convicção na palavra. Acredite nela ao ponto, valorize, né? Se você teve essa oportunidade de aprender, assim como eu, né, através da vida dos seus pais, da sua família, valorize, tenha convicção.
Não deixe que qualquer evento ou qualquer teoria, né? É engraçado que hoje todo mundo tem uma teoria. Então vê uma teoria na rua, de fora, totalmente distorcida e já mexe com a cabeça da pessoa. Às vezes o jovem, né, quando ele entra na faculdade, ele já começa a pensar em outras coisas, outras teorias. E aí ele começa a ficar todo confundido, né? Ele começa a ficar todo perdido. E é isso que você tem que fugir, você tem que ter convicção da palavra, por isso que você tem que firmar na palavra. Mas eu não tenho convicção da palavra, então quer dizer que você está lendo pouco, então quer dizer que você está orando pouco, então quer dizer que lá na sua casa, pai ou mãe, o exemplo está sendo pouco. Por quê? Porque não está tendo convicção da palavra. E assim Paulo falou, olha, tem convicção das coisas que você aprendeu, permaneça nela. Aí que é o caminho. Aqui é as instruções, aí que é o caminho. Leia a palavra. Por quê? Porque você vai precisar de sabedoria. E a sabedoria vai vir através da palavra. Leia a palavra, porque você vai precisar de sabedoria para resolver problemas, porque todo dia você vai precisar exercer a sabedoria. Né? Todo dia você vai precisar da sabedoria ao seu lado. Todo dia você vai precisar de Jesus ao seu lado. E a salvação vai vir mediante a fé. E a fé vai vir pela palavra. Tá vendo? É isso aqui que Paulo deixou na vida de Timóteo. É isso aqui que a família de Timóteo, antes de Paulo, né? Paulo ele veio ali para aprimorar. Mas a sua família, né? Mesmo com pais não cristãos, mesmo com seu pai não cristão, mas a sua mãe sim, e a sua avó sim, a fé permaneceu, porque permaneceram pela palavra. Pela palavra. Deixe um legado de fé. Muitas pessoas estão preocupadas em deixar herança. Ah, Moisés, herança e legado não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Qual é a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. E legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então tem muita gente preocupada em deixar para os filhos o quê? Deixar um terreno, deixar uma casa, deixar dinheiro, deixar... mas se eu morrer, eu tenho que dar uma condição. Meu filho, o que vai ser dele? Gente, não é essa a preocupação que você tem que ter. Você tem que ter a preocupação. Se eu morrer, eu deixei um legado de fé na vida do meu filho? É essa a questão. É essa que tem que ser a sua prioridade. Deixar um legado de fé. Deixar um legado de fé na vida dos seus filhos. Deixar um legado de fé na sua família. Gente, a herança vai servir só para dar briga, para dar confusão. Mas o legado de fé vai permanecer. E ele vai passar de geração em geração. Assim nós vamos ter o quê? Famílias fortes, né? Famílias que estão dispostas a viver e dedicar uma vida pelo Senhor, para Deus, uma vida para Deus. Então você precisa começar em você. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é filha, comece em você. Comece a ser um exemplo. Comece a pensar, que legado que eu tenho deixado na vida da minha família? Que legado que eu tenho deixado na vida das pessoas? Comente aí, que legado você tem deixado na sua família? Gente, Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau!